Professor Tiago na área, trazendo a resolução da questão 40 do nosso e-book sobre implicações lógicas. Questão 40. Se Milton ou Thomas, apenas um deles, é administrador judiciário, então Valéria é policial. Sabendo-se que Valéria não é policial, conclui-se corretamente que... Bom, para a gente tirar aqui uma conclusão, primeiro a gente vai ter que descobrir quais são os valores lógicos aqui de cada uma das proposições, tá? Aqui nós temos um condicional, temos um se então, onde ele coloca o seguinte, tá? Se Milton ou Thomas, apenas um deles, a gente vai ver que quando ele coloca aqui apenas um deles, ele está colocando uma disjunção exclusiva. Ou Milton ou Thomas, tá? Apenas um deles. É administrador judiciário. Então, Valéria é policial. E depois nós temos aqui o seguinte. Sabendo-se que, quando a questão coloca sabendo-se que, ela está me dando uma informação verdadeira. Então, essa informação aqui é verdade. Consequentemente, essa informação aqui vai ser falsa. E aí nós precisamos trabalhar com esse condicional. Eu vou colocar só a parte aqui das proposições para a gente poder descobrir aqui qual é o valor lógico entre Milton e Thomas. Então, temos um condicional. Vamos construir a tabela verdade da proposição condicional. Então, dado que eu tenho duas proposições, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Vamos construir primeiro a tabela verdade aqui da proposição condicional. Ela só tem a segunda linha falso, o restante é verdadeiro. E agora a gente vai fazer a aplicação. Como é feita a aplicação? Bom, essa proposição, tá? Esse condicional, ele tem que ser verdadeiro, para a gente ter uma conclusão verdadeira. Então, nós temos aqui essa premissa, tá? Que eu vou chamar de premissa 2. E temos esse pacote aqui todo, que é a minha premissa 1. Então, a premissa 1 com a premissa 2 vai me levar à conclusão. Se eu considerar tanto a premissa 1 quanto a premissa 2 verdadeira, a conclusão também tem que ser verdadeira para poder o meu argumento ser válido. Então, vamos partir desse princípio. Essa informação é verdadeira e a proposição composta aqui como um todo é verdadeira. Valéria policial é o quê? Falso. Tá, eu tenho a segunda parte do condicional, segunda parte que é falso. Vou marcar aqui onde eu tiver falso. Tenho aqui e tenho aqui. Tá? Na segunda linha e na quarta linha. Só que eu quero que o resultado seja verdadeiro. Então, tem que ser essa última. Aí, qual é a primeira conclusão? Que todo esse pacote aqui, ó, todo esse pacote, ele corresponde a uma proposição que vai ser falsa. Ela precisa ser falsa porque, como eu vou fazer um condicional e o resultado tem que ser verdadeiro, então fica falso com falso. Beleza. Então, agora a gente vai analisar. Aqui, no caso, eu tenho uma disjunção exclusiva, um ou. Então, eu vou montar a tabela verdade. Vamos montar aqui a tabela verdade, dado que eu tenho aqui duas proposições. Vou trabalhar aqui com a disjunção exclusiva. Então, quando as duas proposições são verdadeiras, o resultado aqui é falso. Quando elas são opostas, o resultado é verdadeiro. E quando elas são iguais aqui, né, falso com falso, o resultado também vai ser falso. Aí, o que é que eu quero, né? O uso da tabela é o que eu quero. Eu quero resultados lógicos falsos. Então, eu vou ter duas situações. Opa, deixa eu colocar aqui o Vzinho de volta. Tá? Deixa eu colocar a caneta. Aqui é verdadeiro. Beleza, eu tenho duas situações que eu quero analisar, tá? Eu tenho essa primeira linha. Deixa eu colocar aqui, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha. Eu tenho duas situações. A primeira, onde essas duas proposições seriam verdadeiras, ou a segunda, onde as duas proposições seriam falsas. Então, eu posso ter verdadeiro com verdadeiro, né? Milton sendo o administrador judiciário, eu Thomas sendo administrador judiciário, tá? As duas sendo verdadeiras, tá? Ou ainda as duas sendo falsas. Porque aí, quando eu fizer a tabela verdade do ou, aqui é falso e aqui também é falso. Então, eu tenho essas duas condições. Com essas duas condições, eu vou fazer a análise agora das alternativas. Volta nas alternativas, tá? Dentro das alternativas, eu tenho proposição do tipo bicondicional. Tem o se, somente se, aparece aqui. Ele aparece aqui novamente, ó. Se, somente se. E aqui nós temos uma conjunção e duas proposições simples. Então, eu vou precisar dessa tabela verdade. Vou construir aqui mesmo.
tá? Vou construir a tabela verdade aqui do bicondicional. Então, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso, falso, falso com verdadeiro fica falso e falso com falso resulta em verdadeiro. Bom, agora eu vou fazer a aplicação, tá? Como é que funciona a aplicação? Apenas Newton não é administrador judiciário? Não, eu posso ter os dois, tá? Eu posso ter os dois aí não sendo administradores. Então, não vai ser a letra A. Na letra B eu tenho Newton é administrador judiciário, se somente se Thomas também for. Se aqui for verdadeiro, tá? O outro também será verdadeiro. A gente concluiu isso, ó, que ou os dois são verdadeiros ou os dois são falsos. Então, aqui no caso, resultaria em verdade. Seria a alternativa correta. Na letra C, nós temos que se Newton não é administrador, Thomas também, somente se Thomas também não for. Então, se os dois forem falsos, o resultado lógico também é verdadeiro. E aí a gente teria o seguinte, duas proposições aqui apresentando o gabarito, né? Porque o gabarito aqui é a conclusão verdadeira. Aqui eu tenho uma conclusão verdadeira e aqui também eu tenho. Então, eu teria duas respostas. Na letra D, Milton e Thomas não são administradores judiciários. Eu não posso concluir, tá? Não posso concluir. Se eu considerar aqui, ó, verdadeiro, tá? E, aliás, falso, né? E falso, né? Que eles não são administradores, o resultado lógico vai ser falso. Então, não teria essa conclusão, tá? E apenas Thomas não é administrador judiciário. Note que ele joga aqui com um não, tá? O não seria o falso, né? A condição de os dois são falsos, tá? Seria essa condição aqui. E aí, nessa condição, tanto a primeira, né? A quarta e a quinta, né? As opções, a letra A, letra D e a letra E, elas se tornam inválidas, tá? Se tornam inválidas. Essas duas se tornariam válidas, porém, eu tenho que escolher uma. Não dá para eu marcar as duas no gabarito. Eu tenho que escolher ou a letra B ou a letra C. E aí uma questão que deveria ter sido anulada, tá? Porque como ela apresenta duas respostas, eu posso ter como conclusão os dois sendo verdadeiro, tá? Ou os dois sendo falso. Então não tem como eu marcar. Questão que deveria ter sido anulada, mas vale aí o formato, né? Você que está estudando para um concurso, você tem que pensar bastante no seguinte: qual é o formato que cai uma questão lá de implicação lógica? Como é que a banca cobra? Quando é a banca VUNESP, como é que a VUNESP cobra? Ela coloca desse jeito, então eu tenho que pegar essa lógica e usar essa lógica para treinar, tá? Com questões semelhantes, questões de outras bancas, para poder chegar realmente preparado. Esse conteúdo é um conteúdo que necessita do conhecimento de tabela verdade, então se você não tem esse conhecimento, é importante que você faça uma revisão e a partir dessa revisão você entra nas questões de implicações lógicas, que vai estar dentro lá do grande tema que é a argumentação lógica ou lógica de argumentação. Espero que você tenha compreendido e te vejo na resolução da questão 41. Não deixa de baixar o material, o link está aí na descrição do vídeo.